As forças transformadoras da litosfera interferem diretamente na fisionomia das paisagens do planeta. Essas forças têm origem distintas, podem ser endógenas ou exógenas, e os processos e fenômenos desencadeados por elas ao longo de bilhões de anos são responsáveis pela composição litológica atual da crosta terrestre, marcada pela presença de vários tipos de rochas, solos, estruturas geológicas e formas de relevo. A crosta terrestre é uma das principais fontes de recursos naturais, como é o caso das rochas, que são extraídas em grande quantidade. As rochas são agregados sólidos compostos de um ou vários tipos de minerais. Elas podem também ter origem orgânica, como é o caso das rochas provenientes da solidificação de plantas e da fossilização de animais. As rochas exploradas comercialmente, como o basalto, o mármore e a argila, são retiradas da natureza em estado bruto e, posteriormente, tratados conforme a finalidade de uso. Existem também interesses na exploração de determinados minérios, que se encontram em meio às rochas, como o ferro, o ouro, o cobre e o diamante. A exploração de jazidas minerais provoca o desmantelamento de morros e serras inteiras. Algumas vezes, resulta na abertura de gigantescas crateras nas formações rochosas. De acordo com a sua formação, as rochas podem ser ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas ou magmáticas originam-se da solidificação do magma no interior da crosta e de lavas que extravasam para a superfície terrestre por meio das erupções vulcânicas. Quando o magma se solidifica na superfície, dá origem a rochas do tipo magmáticas extrusivas ou vulcânicas, como é o caso do basalto, do riólito e da pedra pómez. Já quando o magma se solidifica em meio a outras rochas, em porções mais profundas da crosta, originam-se as rochas do tipo magmáticas intrusivas ou plutônicas, como é o caso do granito, do cianito e do gabbro. As rochas sedimentares são formadas por sedimentos desagregados de partículas fragmentadas de outras rochas ou de matéria orgânica, as quais, transportadas pelo vento ou pela água, depositam-se nas partes mais baixas do relevo de uma região, acumulando-se. Após alguns milhares de anos, os minerais que se encontram nas camadas mais profundas desses depósitos de sedimentos, submetidos à intensa pressão das camadas mais superficiais, unem-se e formam aglomerados rochosos como o arenito, o calcário, a argila, entre outros. Já as rochas metamórficas originam-se de outros tipos de rochas. Quando rochas magmáticas e sedimentares são expostas a níveis elevados de temperatura e pressão, sofrem o chamado processo de metamorfismo, que consiste na alteração de sua composição química e mineralógica original, como o mármore, o quartzito, o gneiss, a ardósia, entre outros. Nas imagens, nós temos alguns tipos de rochas ígneas ou magmáticas. Nas imagens, nós temos alguns tipos de rochas sedimentares. As imagens, nós temos alguns tipos de rochas metamórficas. As rochas vêm sendo constantemente formadas e destruídas por fenômenos e processos geológicos oriundos do interior do planeta. Uma rocha magmática, por exemplo, fica exposta ao processo de intemperismo que provoca a decomposição química e física dos seus minerais. Os materiais e as partículas desagregadas dessa rocha são então transportados pelos agentes erosivos para as áreas mais baixas dos terrenos, onde se acumulam em pequenos ou em grandes depósitos. Ao serem compactados, dão origem às rochas sedimentares. As rochas sedimentares, por sua vez, quando submetidas ao aumento da temperatura e pressão, podem se transformar em rochas metamórficas. Se essa rocha metamórfica for empurrada para o interior da crosta, pode se fundir e novamente se transformar em magma, e depois dar origem a uma nova rocha ígnea. Ocorre assim o chamado ciclo das rochas. Do mesmo modo, se por seu erguimento essa rocha metamórfica for exposta à decomposição na superfície,
pode dar origem a uma nova rocha sedimentar e o ciclo das rochas se repete. As imagens, nós temos figurinhas mostrando como ocorre o ciclo das rochas. Minerais são substâncias naturais, geralmente inorgânicas, com uma composição química específica. Na maioria dos casos, os minerais são sólidos, com exceção do mercúrio, que permanece líquido à temperatura ambiente. Os minerais podem apresentar uma estrutura química simples, como o diamante e o ouro, constituída de um átomo de um mesmo elemento químico, ou podem também ser formados por compostos químicos diferentes, como é o caso do quartzo. A hematita, por exemplo, é um mineral com alta concentração de ferro que pode ser encontrado em rochas como granito. Os minerais diferem muito uns dos outros, podendo ser identificados a partir de certas propriedades, como transparência, brilho, cor, traço, dureza, hábito cristalino, entre outras. De acordo com suas fontes de substâncias ou mesmo seu brilho, os minerais são divididos em metálicos, ou seja, aqueles que contêm em sua composição elementos químicos e físicos de metal, e minerais não metálicos, que são os minérios que não contêm em sua composição propriedades de metal. Para a utilização de um mineral metálico, deve-se transformá-lo em metal ou em liga metálica. Já os minerais não metálicos, na maioria das vezes, podem ser utilizados sem alterações em suas características originais. Muitos materiais que utilizamos em nosso dia a dia são feitos de minerais. Dá-se o nome de recurso mineral à substância inorgânica encontrada naturalmente na crosta terrestre e que é utilizada pela sociedade como matéria-prima na confecção de um bem ou produto. O minério, por sua vez, é a designação dada a um mineral economicamente rentável e explorado economicamente. Os recursos minerais demoram milhares ou até milhões de anos para serem formados. Como o consumo desses recursos ocorre de maneira rápida e intensa em todo o mundo, há o risco de escassez e até esgotamento dos recursos minerais. A exploração mineral pode gerar problemas socioambientais, como desmatamentos, contaminação de ecossistemas, erosão de solos, invasões de terras indígenas e exploração de trabalhadores. Nas imagens, nós temos degradação ambiental provocado pela retirada de recursos minerais. A ação dos agentes exógenos na superfície terrestre se manifesta por meio dos processos de intemperismo, que ocorrem em 3 fases: desagregação, ou seja, decomposição, transporte e deposição, ou seja, sedimentação. O intemperismo abrange o conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que atuam na desagregação ou decomposição das rochas expostas na superfície da crosta. O intemperismo físico ocorre principalmente pela variação de temperatura, provocando a dilatação e a contração dos materiais constituintes das rochas. À medida que elas esquentam e esfriam repentinamente, seja pela sucessão dos dias e das noites, seja ao longo das estações do ano, os minerais se fragmentam e as rochas vão se decompondo. O intemperismo químico ocorre pela ação das águas das chuvas que se infiltram e percolam as rochas. Em contato com a rocha, a água dissolve os minerais nela presentes, provocando a composição química dos elementos que a formam. Já o intemperismo biológico é um tipo de intemperismo físico que ocorre pela quebra das rochas provocada pela pressão das raízes das plantas que penetram e crescem em suas fissuras. Depois de decomposto, o material intemperizado, ou seja, sedimentos e pequenos fragmentos de rochas que originam os solos, fica sujeito à ação de outros processos erosivos e podem ser transportados de um lugar para outro pela ação dos ventos, como é o caso da erosão eólica, das águas da chuva, como é o caso da erosão pluvial, dos rios, que é a erosão fluvial, dos oceanos, chamada de erosão marinha, e da neve e das geleiras, que é chamada de erosão glacial. Nas imagens, nós temos uma figurinha mostrando como ocorre o intemperismo biológico. Nas imagens, nós temos uma figurinha mostrando como ocorre o intemperismo físico. E na imagem,
nós temos uma figurinha mostrando como ocorre o intemperismo químico. Nas imagens, nós temos rochas que sofreram o intemperismo físico. Essas formações rochosas resultam da ação dos ventos ao longo de milhões de anos. Nas imagens, nós temos exemplos do intemperismo químico. Nas imagens, nós temos exemplo do intemperismo biológico.